Salve nerds! Jairo Alves de volta com mais uma dica de livro aqui do canal História Nerd. Hoje vamos trazer aqui o livro Might Hunter, o primeiro caçador de serial killer americano. Livro aqui muito interessante, inspirou uma série aí da Netflix, né, em 2017. Livrozinho aqui essa edição aqui é de 2017. Ele tem aqui 373 páginas, né, de texto. Um livro muito bom para quem gosta de investigação criminal, investigações de crimes, para entender a psicologia de criminosos. É um livro bem interessante, né? Traz aqui o relato de vários casos que ocorreram nos Estados Unidos, casos reais de serial killer, né? De crimes violentos que ocorreram aí na década de 70, 80 principalmente, que é o período em que o autor aqui do livro, que é um agente especial, né, o John Douglas aqui, o autor do livro, ele é um agente especial do FBI, trabalhou por mais de 2 décadas nessa área de investigação de crimes violentos, né, envolvendo principalmente assassinatos e estupros, né, estupradores, os casos que eram difícil solução, era difícil solucionar, e a unidade dele era a unidade de ciência comportamental. E aí eles ajudavam, né? O trabalho deles era auxiliar a polícia, né, as polícias estaduais, que é lá nos Estados Unidos, a tentar identificar os criminosos e prender, né? E alguns até chegaram a ser condenados. Alguns dos casos aqui que o John Douglas ajudou a solucionar, os criminosos foram condenados à pena de morte lá nos Estados Unidos, né? Os estudos lá, os casos ocorreram nos Estados Unidos, né? Então é um livro aqui muito interessante aqui. Como eu disse aqui, o John Douglas é um agente especial, trabalhou por mais de 2 décadas no FBI, né, nos Estados Unidos. E o principal foco aqui dos crimes era assassinatos violentos e estupradores, né? Crimes aqui de principalmente serial killer, né? Até esse termo serial killer foi a equipe dele, né, que criou mais ou menos esse termo, né, de matador em série, né, serial killer. Um livro muito interessante aqui, a metodologia, né? Porque o que ocorre, um criminoso comum, ele tinha uma motivação, né? Uma pessoa que roubava uma casa, um invasor, um ladrão, ele entrava na casa porque ele queria subtrair o bem, né? Mas um serial killer, uma pessoa que é transtornada psicologicamente, ele não tinha um objetivo claro. Então, como é que soluciona esses crimes, né? Ficava difícil para a polícia solucionar esses crimes. Então, o que ocorre? Eles começaram a desenvolver técnicas e métodos para tentar identificar, né, esses possíveis criminosos, né? E uma das formas que eles utilizavam era justamente indo nas prisões e conversando com assassinos, né? Então, o John Douglas aqui, a equipe dele, ia nas prisões dos Estados Unidos, né, e começava a entrevistar assassinos em série, né? Entrevistar pessoas que mataram várias pessoas aí ao longo da sua carreira criminosa, para tentar entender do ponto de vista psicológico o que levava, né, quais eram as motivações dos assassinatos. Muito interessante aqui. Então aqui, ó, alguns dos assassinos muito conhecidos lá nos Estados Unidos a equipe dele, né, conseguiu, entrevistou, foi o Charles Manson, que é muito conhecido, né? Você procurar aí os casos aí de assassinatos da família Manson, você vai encontrar muito material aí na internet, né? Outro foi o Ted Bundy, né? Ted Bundy aqui, ele também foi um caso que ele estudou. O Ed Gay e o Jairus Bruto. Jairus Bruto é um caso muito interessante, que é um assassino que ele tinha manias por sapato. Ele era fissurado em sapatos. Às vezes sequestrava as mulheres apenas para roubar os sapatos dela, entrava nas casas para roubar roupas íntimas. E é um caso muito interessante. Então, aqui o John Douglas, ele tentou desenvolver um método em que ele investigava todo o conjunto de um crime, né? Ele chegava numa cena de crime, ele procurava os mínimos detalhes da cena de um crime, né? De todos os detalhes, tudo que pudesse estar lá envolvido com o crime, na cena de um crime. Ele procurava fazer um estudo psicológico, entender como o criminoso agiu no crime, e tentar entender também a vítima, né? Ele sempre fala isso, tentar se colocar no lugar tanto do criminoso como da vítima, para tentar ter um quadro geral, né? Tentar entender
para tentar entender o que levou, né? Quais foram, como ocorreu o crime e o que levou a acontecer aquele crime do jeito que aconteceu, né? Ele fala diversas vezes aqui no livro, né? Se você quiser entender a arte, você tem que estudar o artista, né? Então, se você quiser entender o crime, você tem que estudar o criminoso, né? Estudar tanto psicologicamente, estudar a vida dele, foi uma coisa que eles fizeram muito na entrevista deles, né? Os criminosos, eles voltavam até a infância e tentavam entender, né? E aí ele viu que muitos dos criminosos, eles tiveram infâncias perturbadas, né? Tiveram infâncias com pais opressores, com mães opressores, sofreram violências, violência física, violência psicológica. E isso desenvolveu, o que ele até depois, posteriormente, ele desenvolveu o termo de chamar de estressor, né? Aquelas pessoas passaram a vida toda sofrendo violências psicológicas, violências físicas, né? E elas ficaram ali, uma espécie de recalque, né? Recalcou ali na mente delas e posteriormente, quando elas sofreram um estressor, né? Ali a perda de emprego, morte de um parente, algo do tipo, acabou desencadeando a violência ali que estava reprimida, né? No inconsciente da pessoa, né? Então é um livro aqui de investigação criminal, para quem gosta dessa investigação criminal, para quem trabalha na área de segurança, para quem trabalha na área de investigação, é um livro muito recomendado. E principalmente para quem gosta de psicologia, né, de estudar a mente criminosa, tentar entender o serial killer, tentar entender criminosos, né. Eu diria que uma ressalva aqui do livro é que uma pessoa mais sensível talvez não consiga ler o livro, né, porque em alguns momentos ele faz alguns relatos de alguns detalhes de alguns crimes que ocorreram, né, e a maioria das vítimas aqui, 90% eram mulheres, né, as vítimas são mulheres do serial killer. Então, alguns crimes, algumas cenas, ele ele traz alguns detalhes que uma pessoa um pouco mais sensível possa se sentir, possa sentir possa não gostar, né? Então, eu diria que um livro para pessoas que for muito sensível, talvez não consiga ler o livro, né? Interessante aqui que o John Douglas, lá o policial que escreveu o livro, ele acabou inspirando alguns policiais de algumas ficções, né? De algumas séries, aquela série Criminal Minds, a própria série com o mesmo nome do livro, né? Might Hunter, e principalmente ele fala aqui que ele, na época que foram fazer o filme O Silêncio dos Inocentes, a equipe de filmagem do filme visitou lá o departamento dele, no FBI, Quantico, e conversou com ele mostrou algumas cenas de crimes e algumas gravações de pessoas sendo torturadas e mortas. E isso é muito interessante, né? Muito interessante isso aí. Então tá aí, já indiquei aqui a série também, que é 2017, né? Do Might Hunter. Por isso que esse livro é lançado em 2017. Foi na esteira aí da série, né? Então tá aqui. Então algumas coisas aqui que é interessante analisar. Eu já falei, né? Os criminosos, eles... Para você investigar o crime, você tinha que tentar entender a cena do crime, o criminoso e a vítima, né? Uma coisa que ele deixa muito claro, ele fala várias vezes aqui no livro, é que os criminosos são especialistas em dominação, manipulação e controle, né? Eles são especialistas em manipular as pessoas, né? Esses serial killers, eles acabavam, eles tem uns que são muito inteligentes, né? O primeiro que eles entrevistam aqui, o Ed Gein, ele é muito inteligente e ele chegava a enganar os psiquiatras, né? Enganar os psicólogos, né? Fazia tantos exames de psicologia lá nos testes de psicologia na cadeia, acabava enganando os psicólogos, né? Porque eles são especialistas em manipulação, né? Dominação, manipulação e controle. Uma curiosidade que eu trouxe aqui do livro, eu fiz um post lá no nosso Instagram, né? História Nerd no Instagram, é sobre a tríade homicida, né? Algumas crianças, quando são quando são ainda na fase infantil, ali na fase dos 10, 12 anos mais ou menos, eles já trazem ali alguns traços, né? Até mais novos, que é chamado de tríade homicida. Que a tríade homicida são 3 fatores que, se você observar em uma criança, possivelmente ela, quando crescer, possa se tornar, né, um serial killer, né? Que é a crueldade de animais, né? A criancinha fica maltratando animais, matando animais. Fazer xixi na cama em idade avançada, né? A pessoa ali com 15, 14, 12 anos, urinando na cama. E a tendência a fazer fogo, né? A atacar fogo nas coisas. Então é a chamada tríade homicida. Violência contra animais, fazer xixi na cama com idade avançada
e a tendência em colocar fogo, né, iniciar fogo, colocar fogo nas coisas, né, em construções, em lixos, né? Muito interessante aqui. E como eu disse, né, uma pessoa apresenta essa tríade aqui, não quer dizer que ela vai se tornar um serial killer, mas ela tem uma grande tendência, né? Se ela tiver uma vida ali equilibrada e não tiver nenhum estressor, como ele chama aqui o autor, ela pode ser que não desencadeie essa psicopatia, né? Então é um livro aqui muito interessante. Outro aqui é a questão que ele procurava padrões nos crimes, vários crimes, né? Ao longo de 2 décadas que ele trabalhou, ele procurava padrões. E alguns padrões que ele encontrava era que o criminoso sempre visitava o túmulo da vítima, né? Sempre visitava o túmulo das suas vítimas. Outra, eles guardavam troféus. Os troféus eram alguma coisa da vítima, né? Ou alguma parte do corpo da vítima, guardava em freezers, geladeiras, ou até mesmo algum objeto, uma peça de roupa, um brinco, alguma coisa que faz o criminoso reviver ali a emoção, ali, né? Para ele é emocionante, a emoção do crime. Então ele sempre guarda troféu, sempre que era realizada a prisão de algum criminoso, algum serial killer, eles encontravam na casa dele algo da vítima, né? Alguma pertence da vítima, né? E outra coisa também é a visita aos locais de crime, né? Sempre eles estão visitando o local do crime, como eu disse, eles têm uma tendência em querer reviver a emoção do crime, né? Então tá aí o livro, né? Tem algumas imagens aqui dentro do livro, de alguns criminosos e do autor do livro, né? Você vê aqui, ó, o autor do livro aqui, novinho, quando entrou lá no departamento. Aqui, ó, ele dando uma entrevista aqui para um jornal. E tem aqui também as imagens de alguns criminosos, né? Alguns criminosos aqui, ó. Esse aqui é interessante, ele era um caçador lá no Alasca. Ele raptava mulheres, levava no seu avião lá para o meio da floresta, soltava na floresta e saía caçando, né? Caçando lá as mulheres como se fossem animais. Então tá aí um livrozinho bom para quem gosta de psicologia, de história policial, recomendo muito. Isso aqui é a nossa dica dessa semana, desse mês, né? Do nosso canal, do História Nerd. Logo estaremos de volta com outras dicas de leitura, né? Acompanhe, fique acompanhando aqui o nosso conteúdo. Gostou do livro? Tem alguma dica de livro parecido aqui, interessante? Deixa aí nos comentários. Compartilhe o nosso conteúdo com pessoas que gostam de livros, né? De divulgação de livros. E logo nós estaremos de volta aqui com mais conteúdo do canal História Nerd. Até a próxima!